Pessoal, então é o seguinte, dando continuidade aí, né, ao vídeo anterior, nós temos aqui a apresentação dos cadernos de apoio à aprendizagem, tá, de filosofia, tá ok? Esse material aí foi elaborado, gente, para a gente poder trabalhar durante o ano, tá? Então, eu vou passar aqui para a gente ir acompanhando, tá? Então, as primeiras partes aqui é só pro forma, né, constitui o caderno, tá certo? Esse caderno é dividido em unidades, tá? Nós vamos trabalhar a unidade 1, né, que é essa agora, tá certo? Essas unidades são divididas em temas ou trilhas. Bom, nós vamos trabalhar, gente, com esse tema ou trilha aqui, ó. Fé e razão em Santo Agostinho e Tomás de Aquino, tá certo? Bom, acontece o seguinte, o caderno é dividido em trilhas ou capítulos, tá? Então nós vamos caminhando aqui para achar o nosso capítulo, o capítulo que nós vamos trabalhar essa unidade, tá? Bom, então eu gostaria de ir lembrando aos senhores que assistam os vídeos, tá? Não deixe de assistir o vídeo, porque o vídeo, gente, é que vai fazer vocês compreenderem o conteúdo, tá? Que está sendo aplicado, tá? E também vai auxiliar bastante na hora de responder aos questionários, tá? Fazer as reflexões e etc, tá certo? Então nós estamos chegando lá já na nossa trilha número 4, ou capítulo 4, como queira, tá aqui, tá? Então tá aí, gente, Fé e Razão em Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Se vocês perceberem, gente, esse capítulo ou trilha, tá? Ele é composto por tópicos. Então, tópico 1 aqui, gente, ó, ponto de encontro. Esse ponto de encontro, gente, é apenas uma apresentação do material para vocês. Só isso, tá? Vocês vão ler, tá? Para saber do que se trata, né? A trilha aí, né? O capítulo, tá certo? Bom, daí nós podemos ir aí para a parte que ele vai tratar da reflexão filosófica e apaixonante, né? Que é a história lá de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tá? Ok? Aliás, Santo Tomás de Aquino, né? E então ele vai apresentar nesse ponto de encontro aí essas histórias, esse contexto, tá? Bom, no tópico 2, botando o pé na estrada. Bom, aí ele vai agora colocar pra gente, tá? As coisas de Santo Agostinho de uma maneira mais simplificada, tá? Bom, então vejam só, vocês já ouviram falar em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino? Bom, essas duas personalidades foram filósofos, gente, fortes da Igreja Católica, tá? Na Idade Média, tá? A Igreja Católica formou alguns filósofos, dentre eles os mais aclamados, são esses dois aí, que é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. Bom, vocês lendo esse pequeno texto aqui, tá? Vocês vão entender o trabalho deles com relação à filosofia na igreja. A ideia desses dois filósofos aí, gente, era tentar explicar a fé através da razão, tá ok? Para isso eles vão buscar ensinamentos de filósofos lá da Grécia Antiga, tá? Como Platão, Aristóteles, tá ok? Beleza pura. Então vocês vão ler esse texto do Botando o Pé na Estrada, tá? E vão fazer uma reflexão em cima dessas perguntas aqui, ó. Tá certo, gente? Essas perguntas aqui não são para ser respondidas, tá? São apenas para vocês fazerem a reflexão. Eu não quero resposta disso, tá? Vocês vão refletir sobre isso. Qual que é a importância da fé na sociedade atual? Vamos pensar, vocês vão pensar, tá? Vão refletir sobre isso. Fé e a razão têm que estar separadas? A existência de Deus é uma questão de fé ou pode ser explicado pela razão, tá? Então isso aí é um momento de reflexão que vocês vão fazer com vocês mesmos, tá? Para a gente poder seguir o trabalho. Abaixo ele apresenta para a gente um vídeo da filosofia medieval cristã, patrística e escolástica. Já vou explicar para vocês o que quer dizer patrística e escolástica, tá? E essa filosofia que atingiu a época medieval, né? A época da Europa medieval, tá? Bom, gente, o tópico 3, ele vai trazer aqui para nós, lendo as paisagens da trilha. Então, para começar, nós temos aqui uma música, uma letra, né, de uma música, um fragmento, né, um pedaço
da música Anjos, do Conjunto Rapa. Então é Anjos para quem tem fé, tá? O Conjunto Rapa, ela fez muito sucesso na época deles, né? Quando eles cantaram, né? Essa letra, tá certo? Vocês vão ler essa letra aí, tá? E se alguém tiver algum interesse, quiser, né, ir mais a fundo, é só acessar esse site aqui, gente, ó, tá? Que vocês vão entender melhor por que o Rapa fez essa música. Bom, agora veja só, gente. Agora que leu um trecho da letra, se der, gente, vocês assistem esse vídeo aqui também, tá? Que o vídeo também vai ajudar bastante aí na resolução de algumas questões, tá? Bom, após nós temos a frase 1, uma frase de Santo Agostinho, quando ele disse: se não podes entender, crê para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Então ele está colocando simplesmente a fé na frente da razão, tá? Agostinho trabalha com a fé, tentando explicar a fé com razão, né? Inclusive pedindo aí apoio a filósofos antigos como Platão, né? Do qual ele seguiu, né? O grande vamos colocar assim, né? O grande filósofo para ele era Platão, ele vai seguir os ensinamentos de Platão, tá? A frase 2 é de Santo Tomás de Aquino, vai dizer o seguinte: para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Então, se você tem fé, meu amigo, explicar o que para você, né? A fé por si só se explica, tá? Mas para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Mais uma vez, a fé é colocada diante da razão, tá certo? Então, são filósofos da Igreja Católica que tentam, né, explicar a fé através da razão, tá ok? Bom, após isso, gente, nós vamos concluir esse tópico da trilha como? Vejam só, você conhecia a música Anjos? Então, presta atenção. Após analisar a letra da música e as frases 1 e 2, escreva no seu caderno o que compreendeu sobre cada um dos 3 escritos. Gente, eles pediram para o pessoal confeccionar um caderno de bordo. Comigo não vai ter esse caderno, não. Comigo tudo vai ser respondido no Google Forms, tá? Isso aqui está dentro do Google Forms, vocês vão achar essas questões mais abaixo, vocês vão simplesmente responder e enviar, tá ok? 2. Qual que é o significado da fé apresentado na letra da música e nessas 2 frases, gente? E a 3. Que tal buscar uma definição de fé, razão, crença e entendimento? Então isso aí vocês vão ter que procurar na internet, tá ok? Ou em livros, como queira, e definir para mim o que é fé, o que é razão, o que é crença, o que é entendimento, tá tranquilo? Então você vai transcrever isso para mim aí no formulário e enviar, tá ok? Depois nós vamos tentar uma socialização entre nós, explorando a ideia de cada um, tá certo? Bom, o tópico 4, gente, é explorando a trilha. Explorando a trilha, o texto 1 vai falar sobre Santo Agostinho. É claro que é um texto muito rápido, tá? Um texto mais para você se direcionar. Mas eu vou adiantar para você, gente, que Santo Agostinho, quando era mais novo, ele não era um cara católico, não era um cara religioso, não era um cara cristão. Não gostava muito de religião, não. Tanto é que ele praticava, tá, o paganismo, ou seja, na época o paganismo era tido até como uma seita, tá? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Do demônio e tal, tá? Paganismo o cara é pagão, né? Então ele vai falar que ele não acredita em Deus e tal e tudo mais. Acontece que a mãe de Santo Agostinho, que é Santa Mônica, ela era uma mulher já convertida, tá? Pela Igreja Católica, né? Ela era cristã. E eles tanto insistiram com Santo Agostinho que ele resolveu se converter. Nessa conversão, ele um dia foi proclamado presbítero, que é um cargo da igreja antigo, tá? Mais tarde ele se torna bispo de Hipona. Gente, Hipona é a cidade onde Agostinho nasceu, no norte da Itália, tá certo? Ele vai fazer o trabalho dele todo, gente, baseado nas obras de Platão, tá? E vai tentar de todas as maneiras explicar a fé pela razão, tá? Então vocês vão ver aí, nesse pequeno texto, algumas coisas dele, que, por exemplo, ele vai se inspirar no profeta bíblico Isaías, dizia ser necessário crer para compreender, tá certo? Então é preciso você ter fé primeiro, para depois você
ter a razão. Então você tem que crer primeiro. Tranquilo, gente? Então abaixo eu tenho um quadro informativo. Esse quadro informativo do lado esquerdo aqui de Santo Agostinho vai trazer algumas características dele. Ele era patricista. Gente, o que é patricista? A igreja criou a escola patricista. Patricista está relativo a padre. Foi quando aparecem os padres da igreja. O Santo Agostinho é o representante maior desses patricistas, tá certo? Ele foi um dos personagens central dessa ideia de padres, ou seja, os pais, né? Aquele que sabe, aquele que ensina, tá certo? A ideia da Igreja Católica era expandir na época o cristianismo, tá certo? Entre os povos. Bom, Francisco Agostinho é influenciado pela filosofia de Platão, tá? Depois vai chegar o neoplatismo, né? Que ele vai trazer, resgatar Platão para o homem europeu, tá certo? Ele vai crer na razão como suporte da fé, vai criar a teoria da iluminação divina, vai escrever sobre a autoria do mal e sobre o livre-arbítrio. Para ele, todo homem já nasce com um pecado, tá certo? Já é pecador ao nascer. Não é preciso se livrar desse pecado, tá ok? Bom, do lado direito de cá nós temos São Tomás de Aquino. Porém, para falar dele, nós temos que recorrer primeiro ao texto 3 aqui, ó, São Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino era um frade dominicano, tá? Ele já era frade da Igreja Católica. A vida dele toda foi dedicada à igreja, tá certo? Ele nasceu em Roca Seca, na região do Lácio, a região central da Itália, tá, gente? Ele foi considerado doutor da igreja, ou seja, o grau máximo, o professor máximo, que era o doutor, tá? Foi pai do tomismo, né? Uma doutrina que congregava a teologia e a filosofia, tá certo? E ele vai trabalhar essa parte da filosofia baseada em um outro filósofo clássico, né? Que é Aristóteles. Enquanto Santo Agostinho pregonizava aí Platão, Santo Tomás de Aquino já absorvia as ideias de Aristóteles, tá ok? Apesar de que Santo Tomás de Aquino, ele também pegou muitas ideias de Agostinho, tá certo? E Santo Tomás de Aquino, ele aparece num período da história que é na época da escola escolástica, tá certo? A escolástica foi uma tentativa também da igreja de fazer o quê? De educar o seu sacerdote. Então agora o sacerdote, ele tinha que saber mais coisas além das crenças, dos dogmas da Igreja Católica. Era preciso que ele soubesse algumas coisas. Então o que eles vão fazer? Eles vão buscar em filósofo, tá? Ensinamentos como matemática, geometria, tá certo? Astrologia, música, e vão fundar as universidades. Gente, até hoje existe universidade ligada à igreja. Por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG, ela pertence à Igreja Católica, tá? Tá certo? E o Tomás de Aquino, ele vai aparecer no meio dessa coisa. Só que é o seguinte, no texto 4 nós podemos perceber que no período escolástico, essa situação foi dividida em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que é do século IX ao século XIII. O pessoal tinha confiança na perfeita harmonia entre a fé e a razão, tá? Então eles achavam que estava tudo certinho. Pode confiar na razão e aquela vai andar juntinha com a fé. Na segunda fase, que vai do século XIII ao século XIV, é quando vai aparecer Tomás de Aquino, tá? As obras dele se destacam nessa época aí. O pessoal já não pensa muito assim, não. Eles acham que a fé e a razão, ela pode ter uma harmonia assim, ó, parcialmente obtida. Não é aquela coisa integral igual era na primeira fase. E a terceira fase é o declínio, tá, da escolástica, gente. Vai acontecer disputas, tá, no meio dos filósofos e dos católicos, dos religiosos da época, tá? Cada um vai tomar partido de uma coisa, ora um falar de fé, outro hora falar de razão, e vai, consequentemente, vai acabar com essa fase da escolástica, tá certo?
Então, voltando aqui no quadro, vamos ver que Aquino, ele pertencia à escolástica, tá? Foi influenciado pela filosofia de Aristóteles, tá? Ok? Filosofia a serviço da teologia era a ideia dele, que ele achava que a filosofia tinha que apoiar a teologia, o estudo de Deus e tal. Ele vai fazer a Suma Teológica. Nessa Suma Teológica, gente, ele vai provar de todas as maneiras a existência de Deus através da razão. Para isso, ele cria os princípios básicos, tá? E escreve sobre o ser e a essência, tá bom? Então, beleza, tá aí os dois personagens principais, vocês podem reparar neles aqui, né? Aqui é Agostinho, do lado de cá, Aquino. Bom, texto 5, nada mais é um pensamento de Santo Agostinho, tá? Onde ele vai criar o agostinismo. E o texto 6 já é o tomismo, né? Um pedaço da obra, né? De São Tomás de Aquino, tá ok, gente? Alguns textos complementares vocês podem achar nesses sites aqui, tá? Tomás de Aquino, Filosofia Cristã, tá? Ou então ver esses vídeos, gente. Esse filme aqui é sensacional, O Nome da Rosa. Foi um filme que eu assisti há muitos anos, muito legal esse filme, tá? E Santo Agostinho também, que vai tratar da história aí do nosso amigo, do nosso filósofo, né? Do nosso religioso, Santo Agostinho, tá ok? Gente, chegando então ao tópico 5, que vai encerrar os nossos trabalhos nessa unidade. Nessa unidade não, nesse dia, nessa aula agora, tá? Veja só, você vai ter que explicar para mim sobre a procedência da fé em Agostinho. Você concorda com isso? Isso também vai estar lá no Google Forms vocês responderem. É necessário crer para compreender, gente? Você sendo sim ou não, vocês vão ter que justificar a resposta. A fé aperfeiçoa a razão? Também, sendo sim ou não, vocês vão ter que explicar, tá? O que significa? Fé e razão é intrínseca e endógena. Gente, vocês vão procurar saber o que é isso, são duas palavras diferentes aí para o nosso vocabulário, tá? Eu só posso adiantar que são coisas que vêm de dentro, do interior, intrínseca e endógena, tá? Então vocês vão procurar saber direitinho sobre essa fé, que é uma posição apresentada por Agostinho. Você lembra quando eu falei que ele fala que o homem já nasce com o pecado original, tá? Então a coisa já vem de dentro. E assim, gente, é pesquisar o depoimento de alguma personalidade religiosa sobre o que entende sobre a fé e a razão. Isso aqui é impossível fazer, ainda mais nesse sistema de pandemia, não vai ter como entrevistar. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar na internet fazer uma pesquisa simples sobre fé e razão. Então, gente, no mais, por hoje é isso aí, tá? Procurem se organizar, fazer as atividades, tá? Eu passei o cronograma, acompanhe, cuidado para não perder os prazos, porque esses formulários, depois que passa o dia, eles simplesmente travam, não abrem mais, tá ok? Então procurem fazer dentro do tempo, tá? De maneira coerente, rápida, tá? Sensata e correta, tá ok? E eu insisto, vejam os vídeos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima aula.